estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Parlatório de hoje. Esse espaço onde nós então pensamos, raciocinamos, conversamos sobre a sabedoria prática que Deus vai nos colocando a cada momento para que a gente possa viver o nosso melhor aqui nessa terra. E o Parlatório de hoje quer te acolher desde já, te dizendo o seguinte: como é bom estarmos vivos. Como é bom poder dizer a Deus: Senhor, obrigado pelo meu corpo, obrigado pela minha família, obrigado pelo dom da vida. E aí, claro, a gente também já se pergunta: o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo desta grande graça que recebo todos os dias, que é o sopro da vida e da existência? Ontem, no nosso parlatório, nós falávamos sobre a questão da família e das sementes e das graças que estão presentes. Hoje quero falar com você, provocado por uma notícia que ainda agora eu vi ali. O Brasil, deixa eu lembrar aqui. O Brasil assume um lugar de tristeza na América Latina. O Brasil passa a ser o país mais triste da América Latina. E aí você sabe o que quer dizer isso? Nós somos hoje, da América Latina, o país que está mais ansioso, depressivo, né? Cheio de síndrome disso, daquilo outro. E o que eu digo sempre aqui: até quando nós iremos fingir que as coisas estão boas? As coisas podem ficar boas e devem ficar boas, e nós acreditamos nisso. Mas precisamos entender, nós, quando digo pais, mães, padres, professores, pastores, todos aqueles que são entes formadores das consciências e das pessoas, precisamos tomar consciência do quais são as ferramentas, quais são as origens de todos os processos que vêm adoecendo a nossa nação brasileira. Não tem mais como não pensarmos essa realidade. E aí, claro, eu acredito aqui que é muito levinasiano. Levinasiano é um termo de um filósofo chamado Emmanuel Levinas. Ele disse que o mundo, a história, a realidade, o mistério da vida, ele acontece no face a face. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu e você temos feito para, de fato, transformar as realidades próximas de nós? Porque a gente pode muitas vezes estar fazendo de conta, ou mesmo estar caminhando no banho-maria, entendendo que existem os problemas, mas estamos presos em nossas bolhas e não tomamos um verdadeiro posicionamento para buscar a verdade. Ficamos muitas vezes presos às nossas crenças antigas, ou à filosofia A, B ou C, e nunca furamos a nossa bolha, para que a gente possa entender quais de fato são os problemas da realidade humana na atualidade. E volto a dizer, principalmente nós, formadores de opinião, pai, mãe, professor, padre, pastor, precisamos entender que não podemos mais negligenciar o ensinamento do nosso povo. O ensinamento, quando eu digo aqui, de forma também integral. O fato de pregarmos o evangelho, o fato de pregarmos a catequese, seja lá o que for, não nos impede de entendermos aquilo que de fato pode ajudar as pessoas a terem mais saúde mental. Como é que eu entendo que o Brasil é hoje um dos principais países envolvidos nessa questão de ansiedade e depressão e não tomo um posicionamento e não busco validar dentro da minha realidade humana de ensinamento ou de influência, validar uma metodologia que possa ajudar no meu discurso as pessoas a terem acesso a essa transformação? Nós não podemos privar as pessoas dos conhecimentos que podem libertá-las, abaixo de Deus, dessa realidade de adoecimento mental. E aí é interessante que a leitura de hoje, aqui no nosso programa, no nosso Parlatório de hoje, que é esse espaço onde nós então conversamos sobre a vida, sobre a fé prática, sobre o cotidiano de fato, atitudes que vão mudar as nossas vidas de fato. A gente precisa conversar seriamente também a partir da palavra. É interessante que as leituras hoje também falam disso, né? Os apóstolos são convidados a dar um testemunho, a ensinar aquilo que eles aprenderam. E é interessante que os apóstolos estavam num contexto ali de aprisionamento.
Pessoas que impediam eles de ensinar aquele novo estilo de vida proposto por Jesus. E aí a pergunta é, quantas vezes no nosso cotidiano nós temos profissionais, mestre, com mestrado, com doutorado, com conhecimentos outros, terapeutas, coachings, psicólogos, enfim, todas essas pessoas que falam, que estudam, que se aprimoram no entendimento das emoções, e muitas vezes a gente vê pessoas que são formadores de opinião descredenciando essas realidades. E aqui eu quero dar o exemplo da metodologia que nós aqui abraçamos, que é a metodologia Coaching Integral Sistêmico. Uma metodologia da qual o seu fundador, basicamente um especialista, 2 mestrados, doutorado, PhD, e ainda a gente vê alguém questionando o trabalho que este homem, juntamente com todo o seu ecossistema formativo, realiza. Sendo que nós estamos dentro desse quadro aí de adoecimento das pessoas. Hoje uma média é essa, minha gente. De cada 10, 7 tem algum problema. E aí? Aí você fica aí achando que você é o bambambam, orgulhoso na sua forma de se posicionar, orgulhoso na sua forma de falar, não estuda, não busca ampliar o seu repertório, mas você pode estar num lugar de formação. Volto a dizer, pai, professor, padre, mãe, pastor, todos nós ocupamos lugares, diáconos, ocupamos lugares formativos. Nós hoje temos uma responsabilidade dobrada enquanto homens e mulheres que formam opinião. Homens e mulheres que, de certa forma, têm o lugar do ensino. Nós precisamos estudar e ampliar o nosso repertório no sentido de entender as metodologias, os conhecimentos científicos que ajudem o ser humano a entender melhor o seu estado emocional, a sua mente, para que possam gerir melhor as suas vidas. E aí volto para a metodologia Coaching Integral Sistêmico e o nosso trabalho aqui dentro da Lupax, que é dar acesso para homens e mulheres para que entendam que existem possibilidades abaixo de Deus de você estudar e ampliar o seu repertório para entender os recortes de sua vida dos 0 aos 12 anos e começar a entender e ressignificar esses lugares e através de ciências, de metodologias, de ferramentas validadas, dar passos existenciais de mudança dessa realidade de adoecimento. A gente olha para os 4 cantos e a gente vai vendo também alguns absurdos. Absurdos daqueles que poderiam ter uma palavra de conhecimento, de ampliação de repertório, mas a gente vê fechamento. E aí o que fazer? Que nós possamos não negligenciar esse lugar. Que assim como os apóstolos que estavam presos, né? Eu ia até fixar aqui, deixa eu fixar a do Evangelho. Deixa eu colocar aqui para a gente então entender o que é que eu estou falando. Você está no nosso programa parlatório, esse espaço onde a gente busca falar da vida prática, né? Como a gente pode então buscar soluções para a vida prática. E percebam o seguinte, as leituras de hoje trouxeram essa reflexão. Primeiro, ide falar ao povo no templo sobre o que se refere a este modo de viver. Este modo de viver é o modo de viver cristão. E aí percebam que nós vamos entender isso e buscar dar pistas também para a nossa vida. Qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? Eu sou cristão católico, será que eu estou vivendo o estilo de vida de Jesus? Além do mais, ao viver o estilo de vida de Jesus, será que o meu estilo de vida hoje, pensando de uma forma global, né, ela me leva a uma vida sadia, de fato, onde eu possa cuidar de uma forma integral da minha saúde mental? E aí volto a dizer, as estatísticas estão aí. De cada 10, 7 tem algum problema de saúde mental. E aí é interessante o seguinte, como eu dizia na linha de raciocínio, por que descredenciar os profissionais que trabalham com a mente? Por que ter medo ou preconceito de iniciar uma jornada de autoconhecimento? Até quando você será um formador de opinião às avessas, impedindo ou até mesmo ficando com piadinhas? Exemplo, eu vou pegar o recorte do coaching. O coaching é uma metodologia em Harvard, em Stanford, utilizada no mundo, nas maiores academias do mundo, e a gente vê aqui no Brasil essa metodologia sendo ridicularizada.
Ridicularizada, claro, eu entendo que muitas pessoas se apropriam da terminologia por não ter uma regulamentação maior, mas o método coaching, basicamente a gente que veio da filosofia, é a maiêutica socrática, colocada no tete a tete ali, no atendimento 1 a 1, para que a pessoa possa entender através de perguntas poderosas, tirar o que há de melhor de dentro de si, possa tomar norte, tomar decisões que possam ampliar o seu repertório, melhorar a sua saúde mental, melhorar as condições de relacionamento. E a gente vê uma metodologia tão poderosa como essa, que tem uma rapidez imensa de levar o outro a entender alguns contextos das suas vidas e tomar posicionamento, e a gente fica ridicularizando. A gente tem a método CIS, né, que é hoje um dos principais. Se hoje nós somos um país mais triste da América Latina, hoje nós também temos no nosso Brasil hoje o maior treinamento de desenvolvimento pessoal da América Latina, impactando a vida de inúmeras pessoas. Ora, diácono, porque o senhor fica falando? Eu falo, meu irmão, porque é impossível a gente entender que existe uma ferramenta tão poderosa como o método CIS e a gente fica muitas vezes descredenciando profissionais ou um ecossistema ou a movimentação dessa nos dias atuais. O método CIS impactando vida demais. Você olha para as suas 11 áreas da vida e você começa a entender coisas assim rapidamente da sua infância, principalmente ali do recorte do 0 aos 10 anos. E você vai perceber que são as suas crenças, as nossas crenças que vão moldando nossos comportamentos. E esses comportamentos podem não ser funcionais. E está acabando com você, com quem está perto de você, com sua família, com sua comunidade eclesial, com o seu trabalho. Que a gente vai vendo hoje também um grande afastamento das pessoas dos seus trabalhos por conta de saúde mental. Como é que esse assunto não está sendo um assunto tratado? E aí agora eu vou fazer um recorte pelas grandes instituições, né, sejam religiosas, enfim. A gente muitas vezes está tratando sobre a Amazônia, sobre o seu... e esquecendo a principal obra da criação, que é o ser humano. Ei, acordamos, porque as pessoas estão morrendo ao nosso lado. As pessoas estão se suicidando ao nosso lado. Não pode nem falar essa palavra, mas enfim. Se a gente for puxar a estatística, a cada 45 segundos no mundo uma pessoa ceifa o dom maior que recebeu da vida. Isso deve nos incomodar. Isso está incomodando a família brasileira. Isso está incomodando homens e mulheres dentro dos seus trabalhos, transformando a vida do trabalho no inferno. E como é que eu e você podemos encontrar saídas ou dar pistas para que hajam saídas plausíveis? E aí, é claro, aqui na Lupax a gente busca, dentro da nossa limitação, mas dentro do nosso ecossistema, trazer para você, meu irmão, minha irmã, vá viver a sua tradição religiosa. Se você é do candomblé, se você é espírita, sei lá que for, se você for cristão católico, bom, venha. Se você for cristão, ótimo, excelente. Mas vá buscar e despertar sua espiritualidade. O homem que busca tratar e zelar da sua espiritualidade, ele tem uma vida diferente. Ele tem um olhar lançado para o mundo, para os problemas, para as realidades de forma diferente. Um homem e uma mulher que encontra a pedagogia de Jesus Cristo na sua vida, abraça realmente, se sente amado, importante, pertencente para Deus, encontra soluções excelentes e realizadoras para a sua vida. E até quando nós iremos fingir que não estamos adoecidos espiritualmente, emocionalmente? Então, viveu a sua fé, busca viver a sua realidade de buscar uma metodologia para entender quem é você, entender o ser humano. Conhece-te a ti mesmo. Aquilo que Sócrates falava há 5.000 anos antes de Cristo é mais do que atual. Conhece-te a ti mesmo, homem e mulher. E aqui dentro da Lupax, volto a dizer, a gente busca dar pistas para você. Nós aqui assumimos levar como parceiro nosso a Febracis, que traz para nós a metodologia coach integral sistêmico, como eu já disse aqui hoje. Olhar para as 11 áreas da sua vida e entender o que é que está travando a sua caminhada, o que é que está travando o seu relacionamento consigo, com sua esposa, com seu esposo, com seu contexto eclesial, com seu contexto no trabalho.
E aí nós temos o que? Livros, produtos, imersões. Temos o próprio acompanhamento aqui comigo, onde você vai ter esse diagnóstico primeiro e a gente vai te encaminhar para o que haja de melhor. Então assim, precisamos entender que o ser humano hoje padece por falta de conhecimento. E nós que estamos em lugares formativos, como pais, padres, né, pastores, professores, precisamos nos inteirar. Exemplo, professor hoje dentro da estatística, hoje é das principais profissões que estão sofrendo com doenças mentais. Professor, médico, né, e outras áreas, mas eu quero pegar aqui a área de professor, a área da educação. Por quê? Porque está pegando um bocado de gente desorientada que vem das suas famílias. Que é aquilo que a gente falava no parlatório de ontem. Se você não viu o parlatório de ontem, escute o de ontem e venha para o de hoje. Ou seja, vem crianças de famílias desorientadas, ou seja, pai e mães que não cumpriram a sua função e entregam crianças, infelizmente, infernais, de uma forma geral, viu gente? Para seus professores, e ali muitas vezes o professor não consegue exercer a sua função de ensinar, de ter tranquilidade para conduzir, melhorar até mesmo em algum aspecto ou outro a parte da educação que não recebeu da família, por ter uma criança que não pertence a uma família estruturada, funcional, enfim. Mas percebam, é uma área importante nossa da sociedade que está adoecida, é estatístico. E a gente vai então insistir numa postura de recriminar a psicologia, recriminar a filosofia, recriminar o coaching, né? Recriminar os terapeutas. A gente vai vendo as pessoas descredenciando essas metodologias e a gente sabe que essas metodologias ajudam o ser humano a se reencontrar. Agora você e eu devemos encontrar aquela metodologia que melhor se adeque à nossa realidade. Exemplo, eu mesmo não gostava, não entendia como a psicologia funcionava, eu achava que era mentira. Mas chegou num momento da minha vida, principalmente como todo mundo ali na pandemia, que a gente viu que a gente foi colocado diante de uma realidade que nos pressionou ou despertou algum gatilho na gente que a gente começou a se perguntar. Fazer perguntas das quais a gente não se fazia, ter um olhar mais aguçado para alguns comportamentos que a gente tinha, que a gente não tinha percebido pelo corre-corre do dia a dia, né? Então você deve ter percebido isso. Todo mundo que passou pela pandemia despertou para algum lugar, pelo amor de Deus. Quem não despertou está sofrendo as buchas da pressão agora. Está ficando aí depressivo, ansioso, mas todo mundo passou por aquele processo, se perguntou. Isso por quê? Porque a gente se viu diante da morte. A verdade é essa. O ser humano, diante da morte, ele se questiona. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Esse caminho que eu estou pegando daqui a alguns dias faz o que com minha vida? Todo mundo se perguntou, todo mundo. E aí é como eu te disse, qual é a metodologia que você está usando para se conhecer? Porque se você não se conhecer, você vai ficar doente, ansioso, depressivo, com síndrome do pânico, E é real. De cada 10, 7 tem algum problema. E pode ser você, pode ser eu. Né? E aí eu ouso dizer, todo mundo tem algum problema. Então, urgente, procure uma metodologia. E aí, dentro desse processo é que a Lupax busca sempre fazer esse contexto. Trazer as ferramentas que existem de melhor na sociedade. Porque a gente também entende que existe muita picaretagem no mundo. Na internet. Né? A verdade é essa. E aí eu trago para a Lupax a metodologia Coaching Integral Sistêmico de um cara que é especialista, 2 mestrados, doutorado, PhD, o pós-doutor, para que a gente possa então dizer assim, poxa, eu posso então, abaixo de Deus, abaixo da minha espiritualidade, buscar algo que possa me nortear, para que eu possa me encontrar como pessoa. E aí é dentro desse contexto que desde já eu te convido, você que está chegando aqui, você que já chegou, vai lá no link da bio, você vai perceber tudo ali é colocado intencionalmente para ajudar as famílias a entenderem que elas precisam dar passos de entendimento de si, do mundo e do que está acontecendo aqui, ó. Porque a sua missão é grande, mulher, a sua missão é grande, homem. Você é alguém que deve viver nessa vida o extraordinário. Agora, se você não estiver bem, algo vai dar errado, porque você não vai estar bem, sua família não vai estar bem, seu trabalho não vai estar bem, porque você não está bem. Está entendendo que vira tudo uma bola de neve? Então nós não podemos negligenciar, temos que ter de fato algo para transformar. Então eu digo sempre, abaixo de
abaixo de Deus, nós precisamos enfrentar as realidades que são enfrentadas, despertar para uma vida nova aqui, ó, na mente. Você precisa entender que existem ferramentas que vão ajudar a se, de fato, e você precisa governar a sua vida. E como é que eu faço esse governo acontecer, diácono? Eu vou buscar aprofundar a minha espiritualidade. Eu vou buscar ler livros que me ajudem a entender quem eu sou de verdade. Entender o contexto do qual eu fui criado, quais foram os impactos do ambiente que eu fui criado e o que é que ele pode causar em mim. Certo? E o que é que está refletindo na atualidade na minha vida. Para que eu possa, então, acordado, despertado para esse lugar, eu possa tomar um posicionamento de fato e possa trazer o extraordinário para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida do meu trabalho, para o ambiente da minha igreja, do meu trabalho, enfim. É sobre essas realidades. Então, que nós possamos aqui, ó, como disse a leitura hoje, ó, que nós tenhamos a mesma coragem daqueles discípulos que estavam presos e que tiveram a graça de serem libertados para ir pregar, né, e tiveram a coragem de dar o passo, de buscar ensinar as pessoas um novo estilo de vida. E Jesus tem um novo estilo de vida para mim e para você. E abaixo dele, você e eu devemos ter hábitos que de fato nos levem a transformar o nosso comportamento. E aí você tem que investir em leitura, investir em acompanhar um bom mentora dentro da internet, a partir do conteúdo do YouTube, enfim, várias formas. Buscar uma imersão, exemplo, né? Vamos falar de exemplo concreto. Aqui na Lupax nós temos a mentoria Express, 2 horas comigo, onde vamos aplicar 2 ferramentas, você vai me contar a sua história, a gente vai entender isso, a gente vai dialogar, fazer perguntas específicas, entender quais são, dentro das suas 11 áreas, como é que você está de verdade, quais são as 3 que estão necessitando de posicionamento urgente para a gente poder então te ajudar nesse direcionamento, a mentoria Express, certo? Se você quer fazer um investimento maior, a gente também vai te indicar fazer o método CIS. Por incrível que pareça, amanhã nós temos o método CIS acontecendo. Então quem já fez não se arrependeu. Quantas pessoas vêm sendo salvas da depressão, da síndrome do pânico, porque tiveram a coragem de cuidar da sua saúde mental. Essa é uma realidade hoje muito necessária. Cuidar da sua saúde mental. Porque se você não der esse passo, essa realidade pode te levar para a maculação da sua vida em vários aspectos. E enquanto vida, fôlego, capacidade nós tivermos aqui na Lupax, em todo o nosso ecossistema, nós sempre mostraremos saídas para você. Então, abaixo de Deus, leituras. Abaixo de Deus, buscar uma mentoria, uma assessoria rápida para entender o seu estado atual e ali encaminhar psicólogo, terapeuta, coaching. Todas essas metodologias, elas servem, te ajudam para algo. Procure alguém de confiança e vá viver esse processo. Não tendo aqui também, nós temos as indicações necessárias para te acompanhar dentro desse processo, mas devemos buscar conhecimento e devemos falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Percebam que toda grande transformação na vida do ser humano parte do ensino. Como é que eu vou descredenciar as pessoas que ensinam hoje? Como é que eu vou descredenciar aqueles que beberam de uma sabedoria que Deus deu a possibilidade dessa pessoa ter acesso? E vou impedi-la ou vou, digamos assim, descredenciar na minha fala, na minha abordagem, aquele profissional que indica um caminho abaixo de Deus para que você se conheça melhor, entenda as suas emoções, entenda a sua história, entenda o reflexo dessa sua história nos seus dias atuais, para que você possa ressignificar tudo isso e tomar novas atitudes, novas posturas, novos posicionamentos, nova saúde emocional e mental para você diante desse quadro que nós vivemos. Olha que absurdo, né? Um card onde diz: o Brasil agora ocupa o lugar de mais triste na América Latina. Isso é um absurdo. A gente não pode ficar quieto diante dessa realidade.
Hoje amplia-se muito a questão da saúde e do afastamento do trabalho por conta de saúde mental. Hoje nós somos o país mais ansioso, depressivo. O que desgraça é essa, minha gente? Será que a gente não vai tomar um posicionamento? E volto a dizer, nós hoje temos uma responsabilidade dobrada. Pai, mãe, diácono, padre, pastor, professor, quem ocupa lugar formativo ou quem ocupa um grupo de pessoas, quem está sempre à frente de um grupo de pessoas, precisa aprimorar o seu conhecimento em desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas precisam ser bem orientadas. De cada 10, 7 tem algum problema. Essas pessoas podem estar diante da gente. Tá entendendo o que é que eu quero dizer? Faz sentido? Se faz sentido, você já deixa aqui o seu comentário também. Não é possível, meu Deus, que nós estejamos falando, né, grego, como dizia minha mãe. Estou falando grego com vocês, né? Então, é sobre isso. Percebam também no Evangelho, diz aqui, ó, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Aqui a reflexão que me veio muito foi essas incoerências que a gente vai vendo, né? Como é que alguém está fazendo um bom trabalho, seja padre, pastor, padre, diácono, sei lá quem for, um psicólogo, um coaching, enfim, um formador de opinião, está fazendo um bom trabalho, você percebe que há uma fundamentação e muita gente fica descredenciando. Por quê? Hoje mesmo aqui, volta a dizer no Brasil, né? Ah, isso é papo de coaching. Como se o coaching não fosse uma ciência. Coaching é uma ciência, minha gente. O coaching integral sistêmico, que é o da Febracis, que é o do Paulo Vieira, também é uma ciência pautada em ciência, em neurociência, em filosofia, em psicologia positiva, em tantas outras especialidades, antropologia. Então, trabalhos sérios. E a gente vê homens e mulheres que poderiam trazer à luz as outras pessoas, ficam com discursos que afastam as pessoas de um conhecimento plausível e necessário para os dias atuais. Eu acho que é isso, né, que a gente veio falar aqui hoje no parlatório. Esse é o parlatório, é um espaço nosso onde a gente traz a religião, a prática, né, a ciência, para a gente dialogar aqui um pouco alguma realidade humana que a gente esteja vivendo. E hoje, como eu disse, a Lupac se preocupa muito com essa questão da formação permanente, principalmente daqueles que estão no lugar formador. Você que é pai, mãe, professor, padre, diácono, nós precisamos aprofundar os nossos conhecimentos, principalmente dentro dessa realidade, ou seja, nos tratar para ajudarmos a tratar as pessoas que chegam até nós, né? Para que a gente não fique como esses que afastam as pessoas da luz. Então que possamos ensinar o estilo de vida de Jesus Cristo, sim, sempre. Mas que abaixo desse estilo de vida nós possamos ver os estilos de vidas baseados em sabedoria, em ciência, para que a gente possa ajudar as pessoas a caminhar neste mundo, nessa vida. Beleza? Pensa sobre isso. Esse é o nosso parlatório, esse espaço do ecossistema do Pax que a gente traz então para a gente bater para você. Esse material vai estar no YouTube. Eu te convido desde já a seguir todas as nossas páginas aqui no Instagram do ecossistema do Pax e também se inscrever no nosso canal. Você que está aqui, ela se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha esse material com mais pessoas no seu grupo do WhatsApp. Se fez sentido essas provocações que nós estamos fazendo aqui, claro que a ideia não é esvaziar o assunto, mas é trazer insights, reflexões para que a gente possa então dar passo de transformação. E a pergunta é: qual é a metodologia que você vai usar para cuidar das suas emoções? Se você quiser uma metodologia séria, pautada em ciência, o lugar para você estar aqui na Lupax, onde você vai ter a mentoria express comigo, 2 horas, e depois você vai ter a indicação do que realmente pode te ajudar para você mudar essa questão da sua saúde mental nos seus dias atuais e poder salvar a si, a sua família e aqueles que estão próximos, mais próximos de você. Beleza? Eu sou o Diácono Luciano, CEO e fundador do Grupo Lupax. Estou com você para essa jornada de despertar para uma vida melhor, mais sadia e mais cheia de saúde mental. Vamos juntos. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.